Bom Dia Paraná. Um começo de manhã com notícias sobre política, economia, fatos da madrugada. Assim nasceu o Bom Dia Paraná, uma proposta um tanto ou quanto ousada para a época. Apresentado todinho ao vivo. O jornalismo já começaram a ser entregues, mas sem a urna do mês. E agora as manchetes de jornais que circulam hoje em todo o estado. Tive essa honra, de ser convidado para ser o primeiro a sentar na bancada do Bom Dia Paraná. Aquele ano que o Brasil viveu uma efervescência política com a redemocratização, a volta das eleições diretas para os governos estaduais, para as prefeituras. Foram 10 anos no comando do Bom Dia Paraná. José Ville. Acordar cedo, que era o grande problema do Bom Dia Paraná. Mas eu queria lembrar também do Bom Dia uma outra curiosidade. Na verdade, o Bom Dia antecipou algo que a televisão iria demonstrar depois. Nos Estados Unidos isso já acontecia, mas aqui nós não tínhamos apresentadores jornalistas. O apresentador era apresentador, ele apenas lia o texto. E naquela época, o Bom Dia já dava essa possibilidade, que é você adquirir fluência e adquirir um raciocínio mais rápido quando você tem que fazer uma entrevista e você tem que segurar um programa sem apoio algum. Você tem que estar meia hora no ar, transmitindo conteúdo, falando, entrevistando, conversando e sem que isso se torne monótono. Era Maria Celeste que sempre substituía o José Ville na bancada do Bom Dia Paraná. Uma vez, um político do interior, um prefeito, ficou sentado lá no sofá o programa inteiro acompanhando o Bom Dia antes de ser chamado. Ele era a última entrevista. Quando estavam colocando o microfone na lapela dele, ele nem olhou para mim, olhou direto para o Ville e disse assim: Ville, que boa ideia você teve, chamar essa moça para participar, ela enfeita o programa. Eu fiquei muito chateada, eu olhei para ele e disse: mas prefeito, o senhor está me chamando de vaso de flor? Aí o Ville deu uma risada e disse: prefeito, o senhor não sabe o que o senhor fez agora. O senhor vai descobrir se ela é ou não um vaso de flor quando terminar o intervalo comercial. E ele descobriu. Num tempo em que as entradas ao vivo eram a grande novidade, a jornalista Carmen Sunier viveu uma experiência, no mínimo, inusitada. O meu primeiro café da manhã ao vivo, claro, eu estava em pânico, Tinha 20 anos de idade, estava começando a trabalhar e fui entrevistar o então prefeito de Londrina, Antônio Bellinati. Quando eu viro para ele para fazer uma intervenção, digo assim: prefeito, o senhor não acha que, com o dedo, exatamente assim, o senhor não acha que, e faço uma afirmativa. Enfiei o dedo dentro do café dele. É uma situação que você não tem o que fazer, O que eu ia fazer? Na verdade, o Bom Dia Paraná, ele representava para nós muito mais do que a ousadia de fazer um programa ao vivo, a ousadia de tratar de assuntos difíceis, como política, como interpretar as coisas da economia, numa emissora de televisão, logo após o período da ditadura, em que nós tínhamos muita dificuldade de tratar desses temas. E é com muito bom humor que o apresentador Gilberto Fontoura lembra a participação dele no Bom Dia como comentarista esportivo. Na ocasião eu peguei um táxi, porque eu fui avisado e eu estava ali no edifício Tijucas, em rádio, trabalhando, e saí desesperado, estava sem carro, e desci ali, saí na rua, e um carro eu imaginei, amarelo, mas eu imaginei que fosse táxi, quase me joguei na frente, abri a porta, entrei. Por favor, eu estou atrasado, me leva urgente para o Canal 12, estou super atrasado. Aí ele fecha a porta e vamos embora. Eu não sou motorista de táxi, mas vou levá-lo. Castelo do Batel, no passeio pelas lembranças do Bom Dia Paraná, uma visita ao lugar que durante 25 anos foi sede da televisão da RPC em Curitiba. E a nossa conversa é com pessoas que fizeram e fazem a história do Bom Dia Paraná nesses 25 anos,
Como editor-chefe, o Sérgio Pesarca, a Thaís Belez e a Mira Graçano, apresentadoras durante um período, o Vilmar Lima, que foi um dos primeiros editores do Bom Dia Paraná, e o Orivelto Oliveira, que além de repórter, também na época era apresentador do Bom Dia. O primeiro vivo que eu fiz na televisão foi para o Bom Dia Paraná. Foi um vivo da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, de 1 minuto, que não podia estourar de jeito nenhum. Foi o primeiro vivo que eu fiz. Foi um aprendizado muito grande nessa questão de você aprender a fazer pergunta, pegar a essência de um entrevistado. Eu acho que foi essa grande escola que o Bom Dia me deu. E como é que você se sente como pai do Bom Dia Paraná? É um filho, cresceu barbaridade, está muito maior do que eu esperava. Porque a gente nem esperava tanto, né? Que a gente não sabia quanto tempo ia durar isso, porque naquela época tinha acabado o Jornal das 7, que era um jornal muito bom, no interior, ele tinha 10 minutos e tal, cada cidade fazia o seu. Então havia um certo trauma, assim, de que o jornal podia não durar muito e acabar, a gente esperava. Tomara que dure um ano, né? Se ele está com 25 anos de forte como tá ótimo. Nos bastidores acontece muita coisa justamente pelo horário do jornal, né? Então você tem que se controlar, mesmo que tenha alguém dormindo do seu lado. Na minha época, eu lembro que tinha assim a maquiadora e tinha também um senhor que trabalhava com câmeras. Então, lá pelo meio do jornal, eles resolviam dar uma dormidinha, vira e mexe, saía aquele ronco, e você apresentando, né? Fazendo de conta que nada estava acontecendo, super acordado. Tivemos momentos curiosos, por exemplo, uma vez nós recebemos uma mulher que ocupava um alto cargo no Ministério da Saúde e as pessoas chegavam muito cedo para dar entrevista. Ela entrou no estúdio e falou assim, onde está a mesa do café? Eu acho que ela imaginou que ia ter um café colonial e não tinha cafezinho nem de máquina, imagina 6 da manhã, né? Ela ficou tão irada que ela foi embora. 25 anos de histórias e bons momentos, boas lembranças. Muitas vezes a gente ouve até hoje, as pessoas se confundem um pouco em qual jornal que a gente está, então as pessoas falam, acordei com você hoje, sempre com muito carinho. Apesar do sacrifício de ter que madrugar todo dia, né, de você ter um sono, digamos assim, dividido ao longo do dia, dorme um pouco depois do almoço, volta para a televisão à tarde, né, fica até, termina o jornal da noite, depois volta para casa, dorme mais um pouco e tal. Mas para mim, cada dia assim eu procuro estar, digamos assim, reinventando o programa, pensando em coisas diferentes. E a minha motivação é essa, né? Você ter assim essa oportunidade de ter a oportunidade de entrar na casa das pessoas bem cedinho, né? E a oportunidade de levar informação para elas bem cedo, né? Nós voltamos amanhã às 6h30. Até lá!